Então, você que estava lendo... Isso, o padre tinha explicado aí, fomos até na semana passada, até o versículo 25 do 26. capítulo 12 Isso, De agora Mateus. começa 26. de Mateus. Agora então, podemos continuar então? Podemos, e espero que o telespectador tenha a Bíblia nas suas mãos para poder acompanhar o texto. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os Agora, demônios... esta é a alternativa que apresenta Jesus. Eu não tenho vínculo com Satanás. A outra alternativa, o oposto disto, qual é? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Ou seja, eles também possuíam exorcismos oficiais nos meios judaicos, rabinos e farisaicos. Por que eu expulso em nome de Beelzebu e os de vocês não? E os exorcistas de vocês não? Por que esta acusação apenas a mim? Isto nos leva, repito, a concluir que havia exorcismos oficiais e aceitos como tais no judaísmo da época de Jesus. O evangelista não entra no mérito desses exorcismos, se eles eram eficazes ou não, se acontecia o milagre ou não, mas havia o exorcismo. Mas diz que Por existia. que apenas eu faço um exorcismo com o poder de Satanás e os vossos filhos não? A lógica é perfeita. Por que esta acusação grave contra a minha pessoa? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de E Deus... esta é a alternativa de Jesus. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, Não por Satanás, mas pelo Espírito de Deus. então o reino de Deus já chegou a vós. Então o reino de Deus já chegou a vós. E agora vem um texto complicado. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Bem, um momentinho. Aqui nós estamos diante de uma pequena parábola. Qual é esta pequena parábola? A parábola é a seguinte: enquanto um homem forte mantém as suas posses ou a sua casa, tudo lá dentro está em segurança. Se vier um mais forte do que ele, o despojará. Que significa isso? Esta deveria ser uma história, uma parábola independente, que vem usada aqui. Como parábola independente, bem, eu prefiro deixar que isto seja dito no final. De qualquer maneira, Jesus aqui, ou Jesus de Mateus, está oferecendo ao povo que não sabe em quem colocar as suas esperanças, a sua própria pessoa. Ele é o mais forte, ele demonstra ser o mais forte e o convite implícito é para que se esteja do lado do mais forte. Satanás possuía um certo domínio. No quarto evangelho se dirá, ele é príncipe deste mundo. Mas agora se está na presença de um mais forte do que ele. Continue. Quem não está a meu favor está contra mim. Quem não está a meu favor está contra mim. Numa disputa acirrada como esta, se entende perfeitamente este lógio de Jesus. Não há possibilidade de neutralidade aqui. Ou se aceita a explicação dada pelos fariseus, e estes estão contra, estes desparramam ou desperdiçam
ou se aceita a explicação dada por Jesus. E estes colhem com Jesus. O povo, os discípulos, são convidados a tomarem um partido, ou a favor de Jesus, ou a favor dos fariseus. E quem não ajunta comigo, dispersa. Aí está. E esta é uma fraseologia bíblica bem colaudada pelo Antigo Testamento. Por isso vos digo, E agora vem um texto complicado. todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. E este texto aqui é uma crux interprete. É uma cruz para os exegetas. É o famoso pecado imperdoável, que não aparece apenas em Mateus, mas aparece também no autor da carta aos Hebreus e no autor da primeira de João. Um famoso pecado imperdoável. Bem, eu vou dar 3 explicações que costumam ser dadas. A primeira explicação está relacionada com o nome de Atanásio, Santo Atanásio. Ele propôs uma explicação trinitária. Uma coisa seria você blasfemar contra o Filho do Homem, Jesus, o Jesus terrestre. Este tem perdão. Mas quem blasfemar contra a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, quem blasfemar contra Jesus na sua divindade, este não tem perdão nem neste mundo e nem no outro. Esta é a explicação trinitária que deu Santo Atanásio no século IV. Segunda explicação, uma explicação que envolve o teólogo alexandrino Orígenes. Orígenes afirma que nem todos possuem o Espírito Santo. Portanto, nem todos podem blasfemar contra o Espírito Santo. Somente quem possui o Espírito Santo pode blasfemar contra o Espírito. Quem é que possui o Espírito Santo? Os cristãos. Portanto, é um pecado que somente os cristãos podem realizar ou cometer. Só que, com esta explicação de Orígenes, ficou um campo aberto. Será qualquer pecado mortal? Um pecado contra o Espírito Santo? Um pecado imperdoável? Para não se deixar o campo tão indeterminado, dentro desta explicação de Orígenes, se buscou um determinado pecado mortal. E este determinado pecado mortal seria a apostasia. Quem se apostatar da igreja, este não tem mais perdão, nem neste mundo, nem no outro. Terceira explicação, esta aqui corre por conta de Santo Agostinho. É agostiniana. Mais ou menos segue a linha de Orígenes, só que afirma que este pecado será um pecado contra a unidade da igreja. Porém, continua Santo Agostinho, como o homem em vida sempre pode se arrepender e ser perdoado, nós só saberemos se ele cometeu um pecado contra o Espírito Santo no ato da morte, no ato da sua morte. A morte como pecado mortal. Esta é a explicação que deu Santo Agostinho. Eu confesso que nenhuma das 3 me agrada. Eu acredito, não é apenas Mateus que tem este lógio ou esta teologia de um pecado
especialíssimo, imperdoável. Eu acredito que esta fosse a concepção dos missionários cristãos. Eles estavam conscientes de que levavam a mensagem de Deus em extremis, na última hora. Ou se aceita ou se condena. Eles não estão oferecendo um opcional a ninguém. Eles estavam convencidos de que eles traziam, eram portadores do último apelo de Deus para a conversão. Pode ser, e eu prefiro essa explicação, pode ser que esses missionários cristãos, convictos de que trazem a salvação ou a condenação, não estão levando nada de opcional, é questão de vida ou de morte, tenham desenvolvido este lógico. Nós temos que fazer o nosso intervalo, mas eu vou voltar a ele porque eu não acabei de explicar.